Tem como a gente pôr alguma coisa na edição que explique o que é o tal do Parallax? É o inimigo do Lanterna Verde, né? E aí, pessoal, tá começando mais uma Hora do Pitch comigo, com o Lois e com o Juan. E hoje é uma Hora do Pitch muito especial, que a gente vai estar falando sobre o nosso primeiro set de Virtual Production, que teve várias coisas inusitadas e bem diferentes, fora a questão da própria Virtual Production em si. Cara, muita expectativa, né? A gente vem estudando isso há algum tempo, né, Pachecão? Com certeza. Eu comecei a estudar isso, cara, na metade do ano passado, assim, com mais afinco. E tava super ansioso pra fazer um primeiro set, né? Então... Pablo também, que foi dos nossos diretores de fotografia ali no estúdio, também nessa jornada, né? Fez os cursos com a gente. Então todo mundo bem alinhado nessa questão do Virtual Production. Calma aí que eu perdi meu Deus do céu, olha só. Desculpa. E agora, produtor? E agora, produtor? Tinha que ser o produtor, E agora, produtor foi uma catchphrase que já existia, mas surgiu com força no dia do set, inclusive, né? Cada nova aventura... E agora, produtor? Exatamente. Existe um para vocês entenderem, gente... além de toda a função do Virtual Production, do telão, e se dava batimento, se não dava, se a gente conseguir rodar em slow ou não, a gente inventou uma piscina dentro do estúdio para refletir a luz do telão, uma piscina d'água. O editor vai pôr aí pra gente uma imagem da piscina d'água. Piscina d'água, Que ficou lindo, cara, ficou lindo. Só que era um show à parte, né? A história de encher a piscina d'água com o telão praticamente dentro da água ali. Foram fortes emoções. Mas o efeito é muito interessante muito assim, quando a gente pensa também, tipo, pô, vamos encher o set com água numa piscina, mas a gente não pensa muito bem depois em como tirar a água. Isso é uma parte... Fica a dica aí, galera. Importante. Pensem em como tirar a água quando encherem um set de água. E pensem e testem. Depois de pensar, também testem, inclusive. Faz toda a diferença, né? A dica que eu posso dar, o conselho que eu posso dar para quem está pensando em fazer um set em Virtual Production é: façam uma diária de teste, no mínimo uma diária de teste, né? A gente teve duas diárias, a gente teve o pré-light. Não inclua na diária de montagem, né? Não, a gente fez o pré-light. A gente fez o pré-light e teve um dia inteiro para testar. No pré-light a gente já testou algumas coisas para a gente amadurecer pro dia do teste. E o dia do teste foi fundamental. Inclusive a gente teve que mudar muita coisa das imagens que a gente colocou no telão. Enfim, na madrugada, né, Pachecão? Pro dia do set. Verdade. Inclusive, então, mais uma dica. Não façam a diária de teste um dia antes da diária. Façam um pouquinho antes para dar tempo de... Se for possível, é legal. Se for possível, porque isso custa Nem dinheiro, né? Vai ser possível porque custa dinheiro. Enfim, o set vai estar lá parado. Mas assim... E evitem usar água se puder. Não, usem água que ficou lindo, usem cara. Água. Ficou agora lindo. que já dominou a água, põe água em tudo. Mas o Pablo falou que set de Virtual Production pra ele é só com água, cara, pra poder refletir a luz do telão. E, cara, muito, muito importante mesmo a questão dos testes, porque muita coisa pode mudar, né? Por exemplo, a gente tá falando de Virtual Production utilizando o telão, tá? A gente tá falando, em vez de um chroma key, a gente tá utilizando o telão de fundo pros atores pra ter algo mais real, ter a iluminação do telão nos atores, trazendo uma GI que traz mais realismo. Só que a primeira coisa eu acho que você tem que pensar é nesse telão as cenas que você vai ter, né? Porque dependendo das cenas que você tem, se são cenas com câmera parada e cenas que tu vai pegar mais detalhe, dependendo do que for, o parallax talvez não seja tão necessário. Então você consegue gravar só com imagens no telão, sem que tenha realmente a engine da Unreal ali, por exemplo, traqueada e fazendo o parallax, enfim, onde aponta a câmera, o fundo mexe, porque ele realmente está dentro da engine. Mas tem situações como a que a gente gravou que o que a gente vai gravar não tem tanta necessidade desse parallax. Tem mais a questão do fundo desfocado e da iluminação desse fundo no ator. Painéis de LED interativo, né? A luz responsiva. Então, acho que a primeira coisa a se pensar é isso. E a segunda é que é muito importante esses testes, porque quando você está com a imagem na sua TV, é uma coisa, na sua tela, no seu monitor. Quando você coloca ela no telão, ela é outra.
e quando você vê o resultado final na câmera, ela é uma terceira imagem. Então, Exatamente. E a melhor, geralmente, é que são mais... muito É a que vale, né? É a importantes. única que vale. Você vai ter que colocar no telão e ver o que a câmera está captando e ali chegar no resultado que precisa pelo resultado final da câmera. Sim. E a gente conseguiu um resultado bem legal sem o tracking de câmera, né, Pachecão? Exatamente. Mas o próximo set, seja o que for, eu quero fazer esse tracking, cara. Mas como a gente tinha cenas que eram mais skyline, assim, paisagens, a gente acabou não tendo nada que desse essa sensação do parallax, né? Tem como a gente pôr alguma coisa na edição que explique o que é o tal do parallax? Vamos Provavelmente sim, tem. É o inimigo do Lanterna Verde, né? Tem alguns GIFs na internet que mostram assim, a diferença entre o frame parado, né, e a sensação do parallax, que funciona bem. E pra mim foi uma coisa muito legal que eu aprendi recentemente, assim, que dava pra fazer Virtual Production e que se faz muito sem o tracking de câmera, sem o Game Engine, pra criar essa câmera virtual. E o resultado é muito legal. Eu acho que em muitos casos super funciona e tu tira uma layer ali de complexidade do processo, né? Que é transformar o cenário em um projeto 3D dentro de um Game Engine, né? E com toda essa questão do tracking. E pra muita coisa já resolve, né? Mas precisar de coisas mais complexas, daí entra nessa... O que eu acho que é fundamental para integração ali é a produção de arte no primeiro plano, né? Essa coisa que a gente tá falando da água, a gente teve água, a gente teve grama, a gente teve galharufa, né? Que são vegetações, vento. Tudo isso traz mais profundidade para a cena e torna tudo mais crível, né? Principalmente o reflexo da água ali, que é especial, que como ficou bonito aquilo ali. Tu misturar a parte da produção virtual com a produção real, né? Em loco mesmo, com a produção de arte. E daí tu consegue unificar, porque é mais fácil tu acertar assim do que tu tentar fazer tudo em pós, em 3D, produção virtual. Especialmente se é, como foi o nosso caso, o primeiro contato mais de prática, né? E um outro mindset que as produtoras e estúdios precisam ter para fazer esse tipo de produção é aquela questão, né? É a pós que vem na pré. Então, como você tem que mudar, você vai ter talvez um 3D com um Unreal ali em real time, cara, tudo isso tem que vir antes da captação. Então, muita coisa da produção que está acostumada a ser o final, ele vai para antes do processo. Então, você tem que estar com isso bem em mente para quando for estruturar alguma coisa nesse sentido, usando telão ou pensando na Virtual Production. Muita coisa da pós vai vir na pré e não tem escapatória disso aí, senão tu não faz. E tu tem que educar o teu cliente, né? Porque, cara, a gente vai sair dali com isso pronto e não tem mudar depois, né? Você vai ter que aprovar esses fundos antes e tal. E no teu caso, né, Pachecão, que trabalha com o mercado imobiliário, isso é uma mudança bem importante, porque... Muito importante. O cenário geralmente é o empreendimento do cara, né? E pelo que eu entendi, o apartamento em si é a última coisa que eles modelam em 3D, né? Então, se quiser fazer alguma coisa em Virtual Production dentro de um empreendimento, dentro de um apartamento, por exemplo, isso vai ter que ser modelado antes. Mas eu acho que foi muito acertado a gente fazer um primeiro set de Virtual Production sem a Game Engine, sem o tracking de câmera. Eu acho que é tipo degrau por degrau, sabe? Primeiro entender como é que funciona. O melhor caminho para todo mundo que está começando nesse sentido é fazer essa escada, né? Já vai aprendendo em cada parte ali mais simples o que pode te atrapalhar, o que funciona, o que não funciona, e aí vai cada vez mais evoluindo isso. Antes de ir direto para a Game Engine no telão, tu ainda pode ir para um meio termo desses dois, que é utilizar a Game Engine com o green screen, né, Luiz? Que também tem essa possibilidade e tal. Sim. E talvez ele seja um passo antes de chegar no telão. Faz um com a green screen e aí agora, beleza, vamos pro telão. Também é importante dessa escadinha, que isso serve para absolutamente tudo, provavelmente, é que, embora o Cássio, o Juan, o Pablo, que não tá aqui com a gente, mas que fez a direção de foto, eles estão estudando há muitos meses já isso, sei lá, quase um ano, digamos,
ainda assim muito se aprendeu, como é tudo, fazendo, assim, coisa que tu, por mais que tu estime, tu planeje, tu projete, aquela frase, na prática a teoria sempre é outra, né? Além disso, por exemplo, tivemos que fazer testes que era uma preocupação até do pessoal da Neurama, e nossa também, de testar o Flick, o Moiré e tal. Então, assim, mesmo tu já estudando isso há muito tempo, tu vai ter que fazer teste do mesmo jeito. Tu vai descobrir coisa fazendo, tu vai ver que tem coisa que tu não tem como estimar. Pode descobrir uma nova profissão como dublê de reflexo, né, Luiz? Dublê de reflexo, uma profissão que tá em alta no mercado, entende? Então, assim, cara, por isso a importância tanto de fazer essa escadinha do conhecimento quanto da testagem, assim. Embora tu faça todos os testes possíveis, tu não tem como estimar o imponderável, que são coisas que... situações que podem vir a acontecer. Cara, tu vai fazer valendo, tu não vai testar lá na hora, né, cara? Tu vai fazer valendo, pelo amor de Deus. Esteja seguro do que você está fazendo, né? Eu acho que talvez vamos ter mais episódios falando disso, né, pessoal? Com certeza. Episódios mais completos e tal, quando a gente puder falar um pouquinho mais. E eu acho que pra fechar a gente pode fazer o seguinte, percepções rápidas, assim, ó, 1 minutinho menos de o que vocês acharam da experiência de gravar com telão e Virtual Production. Vai lá, Juan, tem 1 minutinho. Posso responder rapidinho? Então vai lá, dá-lhe Lois. Se alguém quiser saber a nossa resposta, vai ter que olhar o vídeo do Making Off que vai ser lançado neste mesmo canal. Exatamente. E que vai estar demais. Vai mostrar toda a emoção desse nosso set. Todo mundo, ou quase todo mundo, foi entrevistado, tem um vídeo bem legal sendo feito. Então vou aproveitar esse gancho para fazer o link aí. E agora façam o que quiserem. Se quiser dar spoiler, é com vocês. Dá um spoilerzinho assim, as impressões de vocês, bem rapidinho. O que eu acho, eu tô muito feliz, né? Porque eu meti uma pilha para fazer com telão e é muito legal ver como a galera fica reticente e como foi o processo lá no set, né? Das pessoas vendo que funciona e como é legal e a repercussão toda foi muito legal, assim, né? O filme nem tá pronto, nem foi lançado, mas só do que a galera viu de fotos do set e tal, a repercussão tá sendo muito legal. E cara, eu fiquei muito orgulhoso, assim, de ver a galera no set, vendo a parada funcionar e feliz com o resultado, assim, sabe? E claro que eu fiquei com um friozinho na barriga, né? Porque foi um peitaço, assim, né? De vender essa proposta, de fazer dessa forma. Mas eu tô muito feliz, cara. E acho que é uma parada que tende a crescer. Não, eu tenho 3 coisas só, tá? Eu tenho muitas, mas 3 coisas. O resto vão ter que ver lá. A primeira coisa é que bom que foi com a Neurama, que é uma parceirona nossa. Isso facilitou bastante, assim. Total. Primeiro que eles depositaram essa confiança. Né? Exatamente, compraram a ideia, estavam junto, pegaram junto o Cássio aí também, que é parte de lá. Então, assim, isso com certeza fez muita diferença. Outra coisa é que, como quase tudo que a gente faz no nosso ramo é mais difícil do que parece, mesmo do que tu acha que vai ser, difícil no sentido trabalhoso, não necessariamente que seja uma coisa impossível de ser realizada, mas volta aquela coisa da testagem, blá 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 blá, das prés e tal. Então, assim, foi coisas que a gente foi percebendo. E, acima de tudo, com certeza o que mais ficou é que, embora, eu vou falar por mim, vocês podem falar, mas assim, a expectativa era alta de que fosse ficar legal e ficou muito, muito, muito melhor do que eu esperava, assim. E especialmente com alguns testes que a gente viu no estúdio ali de pós, que eu tenho certeza que depois, quando o pessoal começar a fazer, ou seja, já estão fazendo, vai ficar ainda mais legal, mais integrado, mais realista, embora seja uma questão até de um sonho. Assim, surpreendeu bastante mesmo a expectativa já tendo sido alta. Não sei se a conjugação tá certa, desculpa meus professores. Eu acho justíssimo que a gente veja alguma coisa do Work in Progress da pós. Pô, que história é essa? Divide alguma coisa. Fazendo esse link, o cara que tá com os whips. O Davis vai o cara que tá com os whips aí, ó. Eu vejo o whip da pós real time ali na minha tela. Conta aí, qual foi da tua parte? Seguinte, qual é o teu? Da minha parte, a impressão ali é a mesma que o Lois. Eu acho que superou todas as expectativas.
ficou muito legal ver o telão ligado com o espelho d'água, cara, foi animal e algo inovador, assim, não lembro de ter visto isso em nenhum outro projeto. Então, cara, muito orgulho e muito feliz de ter participado disso. Como o Juan falou, o Luiz comentou também, a gente está aí há já um ano e pouco, tem um tempinho que a gente está estudando Virtual Production e bem envolvido com isso. E muito legal ver isso acontecendo no set e o resultado, o pouco do resultado que a gente já viu já é sensacional e tô louco para que a gente possa assistir aí o filme final que vai ficar maravilhoso. A última coisa que eu vou dizer, tem uma coisa que o próprio Davis, o diretor, falou no set e que eu acho bem legal, eu fiquei bem feliz de escutar isso dele. Assim. O clima da galera, sabe? De estar fazendo uma coisa nova, de estar todo mundo entendendo que aquilo ali é o começo de uma parada legal, assim, né? Diferente e tal. Então, o empenho das pessoas, tu sentir um clima diferente no set, isso também é muito especial, né, cara? Eu sempre disse pros diretores que trabalham comigo, cara, a gente, as produtoras, elas têm a obrigação de testar novos formatos, de experimentar, de criar novas linguagens, porque senão tu é mais um, cara. Então... Nunca parar de aprender na nossa área é muito importante, é uma área que, cara, toda semana tem uma novidade. Exatamente. Isso aí, senhores. Nunca parem de aprender e sigam com a hora do pitch. Valeu! Valeu demais, galera! Depois, não percam o making off completo com entrevistas. Tá muito legal.